Irmãos, louvado seja Deus. A minha cantora, Deus te abençoe. Puxou o pai, né? Pastor Zé Augusto é um dos melhores cantores de Macaíba. Gravou um disco, vinil, sozinho, gravou com coletânea lá com os cantores importantes de Natal e da região macaíbense. Glória a Deus. A gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Mas honrar, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. Eu ouvi um pastor dizendo assim: não existe honra sem presente. Ele diz: toda vez que você for dizer, que você disser para alguém, vou honrar, essa honra tem que vir acompanhada de algo, de um presente. Ele disse: se não tiver o presente é bajulação. Aí eu disse: meu Deus. Aí eu tinha acabado de honrar o pastor Cardinal só com um amém. Mas ele não viu não, né? Aí eu disse: eita pastor, o pastor disse que a honra sem presente é bajulação. Ele fez: ô meu filho, não tem problema não, tá certo. Mas a gente vai aprendendo alguma coisa todos os dias, né? Todo dia a gente aprende algo diferente. Amados, nós estamos dando continuidade ao estudo que começamos terça-feira passada. Nós vamos estudar nas terças-feiras agora a carta aos Hebreus, né? O professor Pedro, ele explicou aqui semana passada sobre essa carta, que o autor é desconhecido, não temos certeza de quem é o autor, né? Alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros não. Mas o importante é que a carta foi escrita e ela está falando conosco hoje, nesses dias. E eu espero que hoje possa falar com você, porque falou comigo, está entendendo? Ele falou no capítulo 1, dando aqui uma resumida rápida. O capítulo 1 ele vai falar que Jesus ele é superior aos anjos, aos profetas e aos anjos, certo? O autor desconhecido, a carta se dirige aos judeus convertidos ao cristianismo. Esse termo hebreu veio inicialmente com Abraão, pelos seus antepassados, Éber, que era descendente de Sem, filho de Noé. Ou seja, vai de geração em geração. Por isso eles têm essa raiz, né? Conhecido como os hebreus. De forma ampla, essa carta serve para todos os cristãos. As cartas eram enviadas a várias comunidades cristãs da igreja primitiva. O propósito da carta é uma palavra de exortação. Lá no capítulo 13, versículo 22, fala sobre isso. E Hebreus 3, 12 e 13 também. O autor temia que o povo endurecesse o seu coração, perdendo a prática cristã nas pequenas coisas, ao ponto de ser enganado pelo pecado. Para não demorar muito, vamos adiantar. Hoje nós vamos ver Hebreus capítulo 2. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí na carta aos Hebreus, capítulo 2. Os versículos hoje é de 1 ao 4. Eu quero enquanto vocês acham aí, parabenizar o líder dos pré-adolescentes da nossa igreja, que é um sonho meu, é ver essa igreja cheia de adolescentes e jovens, e parece que Deus está escutando as orações, viu? Parabenizar o líder, que desde que ele entrou, assumiu essa missão aí. Toda terça eu vejo um bocado de pré-adolescente aqui, tudo sentado na primeira fila, tudinho bonito. Está escolhendo assim a dedo, é? É tudo bonito aí. Oi. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1. Então, amém? Todos acharam? Veja só, irmãos. Vamos ler. Versículo 1. Por isso
é preciso que prestemos atenção. Deixa eu ler aqui na linguagem de hoje. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois aqueles que ouviram-nos provaram que ela é verdadeira. Versículo 4. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Amados, quando nós olhamos para o texto ou para a carta toda, começamos a ler, de início nós não conseguimos entender muita coisa. Por isso que nós temos que ler mais de uma vez, mais de duas, parar para meditar cada versículo, ou cada 4 ou 5 versículos, dependendo dos assuntos aqui. Eu recomendo que vocês, quando forem ler, vocês não esperem somente estar aqui na terça-feira para poder ler Hebreus, que vocês possam ler em casa. Foi dito aqui pelo professor semana passada, quantos capítulos tem o livro da carta Hebreus, né? Quantos capítulos tem? 12 mais 1. Eu estava ali, mas eu escutei ele dizendo 12 mais 1, então são 13, né? Precisa nem. Então assim, são 13, quem sabe você determina para ler em 13 dias, um capítulo por dia. Não é pesaroso para ninguém se você fizer isso. Eu já quero desafiar aos pré-adolescentes para fazer isso, ó. Eles vão fazer. Todo dia ler um capítulo da carta dos Hebreus, viu? Anota aí para você não esquecer, sua mãe já está ali e vai cobrar de você. Veja só, irmãos, Jesus alerta a não abandonar a fé por causa das perseguições, pressões, mas fique mais firme. Versículo 1, por isso, eu vou repetir aqui, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, que se a mensagem, ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Veja só, o autor está alertando para ninguém abandonar a fé, por causa das perseguições, das pressões, mas fiquem mais firmes. Os cristãos estavam passando por perseguições e muitos deles estavam voltando ao judaísmo, porque os cristãos estavam, devido àquela perseguição, à pressão, muitos deles estavam começando a se desviar da decisão que eles tomaram um dia de seguir a Cristo. Então eles começaram a ir por esse caminho. Então o versículo, ele vai dizer, preste atenção, muita atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Essa ideia de desviar é como se fosse desviar, como se algo se afastasse, como uma flecha que foi lançada, como uma aliança que sai do dedo. Ou seja, desviar, se apartar. Então ele estava dizendo que os cristãos não podiam se apartar, deixar de crer no Evangelho, porque foi a mensagem que eles tinham recebido. O Evangelho, ele é supremo. Ele é a sombra do Antigo Testamento. O Evangelho não tem atualizações, não existe um novo Evangelho, não existe mudança. A palavra de Deus, ela é o que é ontem, é hoje e vai ser eternamente.
Portanto, não negligencie, ele usa essa palavra, não negligencie, mas comprometa-se com o Evangelho, porque isso é compromisso. Muitas pessoas se apegam, mas não com tanta firmeza. O ensinamento é para que você se apegue ao Evangelho, para que você não se afaste da verdade que foi pregada e que um dia vocês aceitaram isso para as suas vidas. Eu quero dar um exemplo aqui. Quando eu era da idade, mais ou menos, eu era da idade desses meninos aqui, 10 anos, 8 anos. Wander, não sei se você consegue botar um pouquinho mais de grave ali no microfone, por favor. Tirar mais o médium. Sei que você consegue. Então, veja só, o que eu lembro quando eu estava estudando aqui, eu lembro de quando muitas vezes eu era da idade. Olha, presta atenção, estou vendo aí Quando eu era da idade deles, eu lembro que meu pai pastoreava em Campina Grande. Em Campina Grande. E existia uma dificuldade muito grande de pegar o ônibus num conjunto que a gente morava, melhorou, para ir para um bairro chamado Alto Branco. E eu lembro como hoje, que meu pai, ele me levava no pescoço dele. Entendeu? Aquele jeito que os pais levam as crianças. Então a gente subia, eu lembro de uma ladeira muito grande naquele conjunto, uma ladeira enorme. E a gente morava num conjunto chamado Malvinas. Era um conjunto novo em Campina Grande. Na época que a gente morava lá, não tinha nem energia ainda. Estavam colocando os postes. As ruas eram de barro ainda. Mas o que ficou na minha mente era o esforço que nós tínhamos de sair daquele bairro, pegar um ônibus, não sei se era 1 ou 2 ônibus, para ir para um bairro quase do outro lado de Campina Grande, que é grande, na Paraíba, e a gente subia muito, andava muito a pé. E eu lembro da congregação que ele tomava conta, que até hoje Campina Grande, a missão evangélica, era a missão evangélica na época, até hoje só existe uma cidade grande daquela, que vocês já ouviram falar, Campina Grande, é onde tem aquele evento muito grande que acho que é a igreja presbiteriana que faz, como é o nome? Consciência Cristã, né? A Consciência Cristã, lá em Campina Grande. Ainda só tem essa igreja lá, para você ver como é o esforço. O mesmo pastor há muitos anos, depois que meu pai saiu. Então, eu lembro quando a gente estava lá, existia aquele esforço grande de andar muito a pé, de pegar ônibus e de subir aquela ladeira enorme. Mas nós não desistíamos. Na época meu pai não tinha carro, não tinha transporte. Era muito difícil ter um transporte. Mas eu observava, irmãos, o que eu observava na vida dele e da minha mãe é que existia um esforço grande, mas eles não paravam, eles não desistiam. E eu vejo hoje tanta gente morando do lado das igrejas e elas não estão nem aí, só vão um culto por semana. Ah, pastor, mas o senhor fala isso toda vez que eu vou continuar falando, até a pessoa vir para os cultos, está entendendo? Tem que se apegar à palavra que o pastor Reginaldo trouxe aqui semana passada, sábado passado, né, há 2 dias atrás, falou sobre estar na presença de Deus, estar nos cultos, estar na casa do Senhor. Eu sou de um tempo que era segunda, terça, era culto de oração na segunda-feira, na terça não lembro mais o que era, e tinha um ensaio das mulheres, e tem um culto de oração, era um culto inteiro só de oração, e era o culto de doutrina, e no domingo o culto evangelístico, que era o culto, né? Então ninguém reclamava, as pessoas, e aí as igrejas eram lotadas. A preocupação do autor aqui é que os judeus jamais se apartassem de estar na presença de Deus e do evangelho e da verdade que foi ensinado um dia para eles. Olha para o versículo 2. No mesmo versículo ele vai falar sobre o perigo de se desviar.
Para não desviar, precisamos estar amarrados em Jesus, como se fosse um barco que jogasse uma corda e ficasse amarrado lá naquele negócio lá que eu não sei o nome, né? Que chega o barco, coloca e amarra naquele negócio lá que eu não sei o nome, lá nas margens lá, porque senão quando vier vento forte, tempestade, vai levar o barquinho. Então a ideia é para que eles ficassem amarrados, ancorados em Jesus. Desviar é como já disse, né? É como algo que se afasta, algo que se afasta. E a minha preocupação também, a preocupação de todo mundo que é um líder, que é um pastor, líder de qualquer departamento e que está responsável por vidas, é que elas nunca deixem de estar prestando atenção na palavra de Deus e se alimentando da palavra de Deus. Versículo 2: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão é desobediência, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. No Antigo Testamento existia a lei, e quando a lei era desobedecida, o povo era punido. Então era um justo castigo. Era um castigo justo. Eles recebiam esse castigo como fosse uma punição por desobediência à lei. No Antigo Testamento está cheio de... Tem muitas... como é o nome? Muitos exemplos, muitos textos que falam sobre isso. A chuva está caindo, glória a Deus. Imagine, irmãos, vou ter que falar mais alto agora por causa da chuva. Imagine se nós negligenciarmos a tão grande salvação, como ele diz. A pergunta é, será que escaparemos? Olha só quanto é sério esse negócio. Nós recebemos a salvação, nós recebemos a verdade, e agora ele está dizendo, se desviarmos, se nós negligenciarmos, eu não sei se tem outra tradução diferente aí. Deixa eu ver aqui, na linguagem de hoje. Tem alguma tradução diferente aí dessa negligenciarmos? Negligenciarmos, eu acho que é que não a seguiram, nem foram, eu acho que deve ser essa daí. Aqui na NTLH fala assim. Então, ele fala assim, será que escaparemos? Deus não vai aliviar, passar a mão na cabecinha daquelas pessoas que um dia estavam no Evangelho, há muitos até liderando, pastoreando, e abandonaram, apostataram da fé. Não vai existir esse negócio de passar a mão, não, vou aliviar para esse irmão aqui, porque ele não perdia um culto, então ele se afastou. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça. Deus não vai aliviar para ninguém, não vai, a palavra está dizendo. Ele diz, será que escaparemos? A pergunta é essa, será que escaparemos? Se você não valoriza o Evangelho, não leva a sério, se desvia da verdade, as consequências vão ser muito sérias. As consequências vão ser muito sérias. Ele diz assim, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Algo que foi feito com tanto sacrifício. Veja que a pergunta, como escaparemos? Fora de Jesus só existe condenação. A Bíblia diz que nós estávamos condenados pelos delitos, pelos pecados, pelas transgressões, mas Jesus, ele se deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser livres, perdoados, ou seja, ele nos comprou. Depois de tudo isso, quem estiver negligenciando, se afastando do Evangelho, vai pagar um preço. E ainda diz assim, será que escaparemos? Porque, irmãos, se nessa vida está difícil com Jesus, imagine nessa vida sem Jesus. Imagine sem Jesus.
sacrifício de Jesus. Eu vejo muitas pessoas dizendo, sabe, eu vou ser sincero para vocês, eu não concordo, eu não gosto daquele negócio de ficar no final do culto. Vamos fazer o apelo. Aí fica, você quer Jesus? Aceite Jesus. Aí fica, manda cantar uma música, manda cantar outra. E fica segurando, aceite Jesus, venha hoje. Aí começa aquela pressão psicológica de muitas pessoas. Porque quem convence é o Espírito Santo, não é o seu convite que vai fazer ela vir à frente e dizer, eu quero Jesus. E muitas denominações começam a perseguição psicológica. Começando pela música. Amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, tem gente que nem vem mais para o culto só por causa dessa música. Porque sabe, e outras que vão embora antes do culto terminar. Porque sabe que isso vem aquela pressão. Venha, amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde. Para aquela pessoa, pode ser tarde. Mas não é dessa forma que você convida alguém para aceitar a Cristo. Não é dessa forma. Primeiro, faça com que essa pessoa veja o seu testemunho. Qual tem sido o seu testemunho para que aquela pessoa, principalmente da sua família, aceitar agora a andar com Cristo? Qual o seu testemunho? Será que o seu vizinho ou alguém da sua família, o seu pai ou sua mãe, o que é que ele vai falar sobre você? Estava combinado isso aqui. Para ser crente igual a fulano? Então começa por aí. Eu entendo que não deve forçar ninguém, nem faz o convite, faz, mas ficar insistindo. Cantar a música a música da perseguição. Amanhã vai ser tarde. Amanhã. Está entendendo? Eu nem sei a letra toda, que nunca mais eu cantei, faz muitos anos. Então, esse tão grande sacrifício, essa tão grande salvação, é o resultado do grande amor de Deus sobre a humanidade. Então, não tem como desprezar esse amor. As pessoas, se você for, ninguém quer desprezar, todo mundo quer Cristo, mas o problema é que elas estão apegadas, elas estão presas, sabe aonde? No sistema mundano. Elas estão presas no pecado, porque o pecado é gostoso, não é? É bom pecar, irmãos, é bom demais. Mas só que tem uma triste notícia: mata espiritualmente, mata também até fisicamente. Então quem está eu vou lhe dizer, quando você deixa de vir para o culto, quando você deixa de, eu não vou nem dizer deixa de vir para o culto, mas é bom, porque na carta aos Hebreus, vai falar também sobre congregar, ter comunhão com os irmãos. Como é que eu participo de uma igreja, de uma denominação, né, no caso, e eu não tenho comunhão com o pastor da igreja ou com os irmãos, mutuamente falando? E quando termina o culto eu vou-me embora, daqui a pouco eu venho daqui, no sábado não deu para vir porque eu fui para um casamento, ou para uma festa de aniversário, sei lá, aí eu só vou vir agora daqui a 15 dias, como é que você passa 15 dias sem estar congregando e em comunhão com a sua igreja, com seus irmãos? Como é que você passa 15 dias sem parar para adorar o Senhor junto com seus irmãos? E como é que você passa uma semana sem ler a Bíblia? Eu não sei como uma pessoa aguenta passar 2 dias sem ler a Bíblia e fazer uma oração. Então isso vai enfraquecendo a nossa vida espiritual, porque você não vai tendo contato com o Espírito Santo. Você não vai dando,
Ah, pastor, mas o Espírito Santo está dentro de mim. Amém. Aí você pega e diz: Espírito Santo, fica aí, viu? Sentado. Quando eu tiver um tempo, você me ajuda com gemidos inexprimíveis. E até reconhece que não sabe orar. Aí o Espírito Santo fica aqui, guardadinho. Aí você acorda, levanta, vai trabalhar, chega do trabalho e tal. Não fala, não conversa com Deus. Aí às vezes pode até sentir que está fazendo algo errado. Ai, disse, eu tive um pressentimento que eu fiz algo errado. Deixa que pode ser até o Espírito Santo dizendo assim para ele: olhe, não vá por esse lado aí não faça isso não, que você está errado. Isso não agrada a Deus. Mas existe, irmão, pode ficar de boca aberta, espantado, escandalizado, porque tem muita gente nos cultos que não tem contato nenhum com Deus, através da palavra, não ora, vai enfraquecendo. Aí você quer que uma pessoa dessa dê o que no culto? Bora, irmão, levanta a mão, dê glória a Deus. O irmão tenha paciência. O irmão passa 15 dias, até 20, até 30 dias sem orar, sem ler a Bíblia. Aí você quer que ele chegue aqui fazendo o quê? Está entendendo? Então, paciência. Mas nós vamos deixar de ensinar e de incentivar, de estimular essa pessoa a orar? Não. O negócio é que os dias de hoje estão tão perturbados, tão mal, que não dá mais para viver sem fazer oração, sem falar com Deus, sem se prostrar diante dele, sem ir para o seu quarto, conversar com ele, pedir a ele direção para a sua vida. Não dá mais. Então, é um nível de comprometimento muito elevado, e nós não podemos desperdiçar e nem negligenciar o evangelho da salvação. Não podemos, não é mais aceitável isso. Mas o problema, como eu disse aqui, o problema é que o mundo está atraindo as pessoas, fazendo com que elas abandonem o evangelho. A única maneira de escapar da condenação é se agarrar em Cristo. Amados irmãos, talvez essa seja a pregação, a mensagem de muitas denominações por aí, que é ir na contramão deste mundo, ir na contramão do mundo. Romanos capítulo 12 ensina exatamente sobre isso. Ah, mas todo mundo está indo pegar ali, está todo mundo indo roubar ali aquela carga que caiu ali de leite, de pacote de leite em pó. Aí, como está caro, eu vou lá também pegar uns também. Há quem diga que foi Deus que virou o caminhão para suprir a minha necessidade. Não, mas está todo mundo indo ali, ó, dinheiro fácil. Está lá os irmãos lá, dando glória a Deus lá na fila do roubo. Vocês estão entendendo o nível de vida pecaminosa que tem por aí? Olha o nível. O pecado está se tornando coisas normais. Está entendendo? O pecado, as pessoas estão tentando fazer com que o pecado seja normal. E a gente está indo nessa onda. A gente está indo nessa onda. A gente, que eu digo, a igreja, né? No modo geral. Cuidado, as pessoas estão se conformando com esse mundo. E o Deus desse século. As pessoas estão se conformando com o Deus desse século. Eu vejo, sabe o quê? Vou até tirar o óculos agora. Eu vejo crentes entrando de mata adentro, na noite, de meia-noite,
Eu digo ou não? Tá gravando, é? Mas eu vou dizer assim mesmo. Eu vejo pessoas fazendo os próprios stories, né? Colocando até para se a pessoa está mostrando para os stories no mundo todo, então ela não pode negar. Pessoas andando com a Bíblia, aliás, com um livro, né? Com um livro, com dente e sangue de vampiro, estudando e procurando conhecimento sobre Dráculas, sobre vampiros. Vocês sabem que nesse dia aí quando os cães saem do inferno, 31 de outubro, e vai comemorar o Halloween. Você sabia que teve um vídeo, acho que mentiroso, ou se foi verdade ou não, um macumbeiro, um demônio, um filho do diabo, dizendo assim: nesse dia nós vamos juntar todas as bruxas, os bruxos do mundo inteiro, para que se abra um portal. Irmãos, o negócio, o diabo não está brincando de ter chifre, não. Quer dizer, não tem chifre, não. Então, e a igreja, o que está fazendo? Não abandone essa tão grande salvação. O autor dessa carta está preocupado com as pessoas que estavam abandonando a fé, estavam deixando de congregar, estavam saindo por pressão. Já pensou nos dias de hoje? Por pressão e perseguições contra os cristãos. Então ele estava preocupado com isso, assim: se vocês, será que nós vamos escapar? Será que escaparemos daqueles que estão abandonando o evangelho, que foi dado com tanto sacrifício? Será que conseguimos escapar disso? O problema de tudo o resultado de tudo isso são igrejas vazias, templos, né? A gente tem um mau costume de chamar isso aqui de igreja, mas é um templo. Templos vazios, cultos com pequena quantidade de pessoas. A secularização, o mundo está entrando dentro das igrejas, está entrando na igreja. Ser cristão hoje é fácil demais para as pessoas. O evangelho da cruz não está sendo mais pregado de uma forma coerente, não está sendo mais pregado de uma forma verdadeira. Então, todo líder que se preze, todo pastor que se preze, todo homem e mulher de Deus que se preze, que tenha compromisso com Deus, ele sempre vai pregar a verdade do evangelho. Não existe meio termo, não. Ora, meio termo, de jeito nenhum. As pessoas acham que pegar uma cesta básica, alimentar um e outro ali, pronto, já fez a ação do dia. Pega, Jesus. Levando cesta básica para o carente. Alimentando, é importante alimentar. Mas as pessoas têm que ser alimentadas e também saber que o evangelho verdadeiro é carregar a cruz, deixar o pecado para trás, se arrepender e seguir em frente com Cristo. Cadê o evangelho da cruz? Cadê? Ah, pastor, o preço já foi pago. Estamos na graça. Eu não sei como a pessoa... Vamos encerrar. O versículo 4 diz assim: Deus também deu testemunho. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Veja só, os milagres que aconteciam eram sinais, eram relatos que apontavam para a verdade espiritual.
até isso também. Os milagres, os sinais, as maravilhas, eram sinais que apontavam para uma verdade espiritual. Não existia milagres que acontecessem, maravilhas que acontecessem. Todo tipo de sinais e maravilhas de milagres que aconteciam sempre apontam para uma verdade espiritual, que Jesus era o Messias. Que ele era o Messias. A salvação foi anunciada por Jesus, confirmada pelas pessoas que o escutavam, ou seja, os seus apóstolos, os seus discípulos, que também anunciaram o evangelho depois dele, e dando testemunho de milagres. Os apóstolos também, ele disse que eles iam fazer coisas ainda maiores, e eles iam continuar. Eu assisti um episódio do The Chosen, né? Que vocês já sabem que a gente assiste. Inclusive saiu agora os episódios 7 e 8 da terceira temporada, não foi? Nós assistimos aí domingo. Estava no YouTube eu acho que até hoje. E eu fiquei assim imaginando, meu Deus, quando chegar na parte que Jesus for crucificado, eu não vou aguentar não. Eu disse até a Isabela, eu não vou aguentar assistir não. Porque esse Jesus aí é muito simpático. Não é? De todos os filmes que eu assisti de Jesus, esse Jesus é o melhor. Porque ele é um Jesus mais alegre, ele entende as pessoas. Os outros eram tudo sério, do olho azul e dos cabelos longos, e tudo sério assim, né? Às vezes o povo pensa que Deus, que o seu filho é um velhão grande da barba branca, que vai falar assim: você vai morrer, seu pecador. Ou então, aquele que libera tudo. Eu sei que você pecou, mas tem problema não. Você é fraquinho, mas não tem problema não. Eu te perdoo. Claro, Jesus perdoa. Mas a vida pecaminosa é diferente de você pecar e se arrepender, porque existe uma fraqueza ainda. Nós estamos num corpo corruptível, ainda a gente não tem a perfeição, o corpo que não se corrompe com o pecado. Então a gente peca sim. Mas quando peca, que a batalha é grande, né? A batalha é grande para não pecar. Ai, que vontade de mentir, ai, com vontade de pecar, mas se contém, fica lá se segurando. Aí está ali a guerra do Espírito contra a carne. Aí o Espírito Santo faz assim: eu vou orar junto com ele. Hoje eu escutei uma palavra do pastor, meu Deus, como é o nome daquele pastor? De manhã, logo cedo eu escutei, foi 17 minutos. Não sei o que, Oliveira, como é, Isabela, o nome dele? Moreno. Júdice Oliveira. É um cara extremamente apaixonado por Jesus e sensível. E ele hoje, no meu devocional, ele hoje lançou aquela palavra e veio direto como um flecha no meu coração. Ele falou sobre quando você peca e que o Espírito Santo está lá ao seu lado, intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. É quando nós não temos força estamos sem forças e fracos. O Espírito Santo entra em ação e começa a orar. Meu Deus, eu estou inventando essa oração, né? Mas é mais ou menos assim: coitado, isso é um coitado, eu quero orar por ele. Ele não sabe orar como é para orar, mas aí eu conheço a luta dele contra a carne, eu sei o que ele passa. Então assim, o Espírito Santo é quem convive conosco todos os dias, então ele vai interceder por nós. E aquilo ali me tocou bastante, porque era exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Eu estava chamando o Espírito Santo para orar por mim, para interceder por mim. E que isso seja, irmãos, algo que é um hábito nosso para todos os dias a gente se arrepender de mais um dia que passou, dos erros que cometemos, porque Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é quem garante a nossa salvação. Então, se a salvação é tão foi dada com um sacrifício tão grande, que é a ponto de entregar o seu próprio filho
Por que nós vamos desperdiçar, principalmente nós que já estamos aqui, levantando as mãos, adorando ao Senhor, conhecendo o Evangelho? Nós não podemos dar mau exemplo nem abandonar essa salvação. A salvação foi anunciada por Jesus e confirmada, e os apóstolos também, quando Jesus foi levado aos céus, eles receberam a missão. Como eu estava dizendo lá no The Chosen, Jesus separou eles, disse: vão de 2 em 2. E deu todas aquelas instruções para ele, né? Todas as instruções. E quando eu fiquei animado, quando eu vi o episódio que eles estavam chegando e conversando entre eles. Ei, a gente orou pelo endemoniado, o demônio saiu. Nós oramos, aquela pessoa foi curada. Então eles estavam felizes, e até muitas vezes também, quando depois que Jesus foi, começou a perseguição, eles eram presos, açoitados, e quando saíam da prisão, quando era liberado e recebiam as chicotadas, tudo apanhava nas costas, eles saíam felizes por estar passando por aquilo. Quando é que nós vamos aprender a ter uma mentalidade dessa, irmãos? Quando é que nós vamos ter uma mentalidade dessa, de quando for perseguido, oh meu Deus, graças a Deus, porque isso significa que eu estou indo no caminho certo e estou levando Deus às pessoas. Mas tem gente que qualquer coisinha fica: estão me perseguindo, não aguento mais, pastor. A minha mãe me persegue demais, o meu pai, o meu vizinho fala de mim que só, porque eu fico cantando lá bem alto também, irmão. Você não canta nada e fica perreando os vizinhos. Aí veja só, qual a mentalidade nossa hoje como cristão? Qual a nossa mentalidade hoje como cristão? Alguém chega e diz assim, alguém chega e diz assim, esqueci, Isaac me atrapalhou. Você me atrapalhou. Qual a mentalidade hoje? Porque você só consegue ser parecido com Jesus. Só consegue. Tem uma igreja aí que se chama, não sei se a igreja é o nome do canal, Jesus Cop. É cópia de Jesus, é os dois, né? É a igreja do filho do pastor Josué Gonçalves. Vocês conhecem o pastor Josué Gonçalves, né? Aquele pastor que tem um ministério de família. É um excelente, meu Deus, aquele homem é espetacular. Então o filho dele é outro cara também muito top. Então, mandar até um abraço para ele se ele estiver assistindo. Jesus Cop, família de Jesus Cop, Deus te abençoe. Eu sigo muito vocês. E um abraço. Se quiser comentar alguma coisa aí no vídeo sobre a Decanã em Massaranduba, vai que eles, né? Vai estar no Instagram, viu, Isabela, essa parte aí, e marcar eles lá. Então veja só, eles olha só a responsabilidade do nome Jesus Cop, é em inglês. Por quê? Significa, sabe o quê? Cópia de Jesus. Eu posso chamar vocês aqui de irmãos? Vocês podem ser a cópia de Jesus? Vocês podem, quando é que nós vamos ter a mentalidade de Jesus? Sabe quando? Quando a gente começar a comer, se alimentar da palavra e obedecer e praticar essa palavra. Vamos encerrar agora? Ninguém quer não, né? Amém, glória a Deus. Então veja só. Versículo do 1 ao 4, viu, Pedro? Estou parando aqui no 4. Amados, eu estou feliz hoje, muito. Hoje de manhã eu acordei meio borocochô, como diz o outro, né? Passei um dia não muito bom. E ao mesmo tempo foi bom. E agora está melhor ainda. Sabe por quê? Porque eu estou aqui com vocês. Amém? Então eu não posso deixar de vir um sábado e uma terça não. Quando eu não venho na terça é porque eu não posso mesmo. Eu aviso a irmã Maria, eu aviso a professor Pedro, né? Alguns de vocês ficam sabendo por quê. Eu não gosto de faltar não, porque eu gosto de estar aqui com vocês. Principalmente quando o Joelma traz o cafezinho, o chazinho, que nem bichinho. Então, e que isso se estenda para vocês.
que vocês amem estar aqui, na companhia um do outro, aprendendo. Porque se eu estivesse em casa, eu ia estar olhando o Instagram, YouTube, short do YouTube, WhatsApp. Muito bem, é porque isso nem tem WhatsApp. Então, rede social, eu ia ficar com o dedo já cansado, porque é assim. Irmã Maria, muita gente. E outra, viu? A gente fica até admirado hoje, quando eu passo em lugares assim, que eu vejo as senhorinhas já de 80 anos, tudo assim, ó. Antigamente o povo dizia, né, irmã Maria, né? Não são todos não, mas eu vejo muitos. Aí tem uma mulher na rua lá de casa, que quando ela não está lavando roupa, ela está sentada olhando o celularzinho. O celular dela é desse tamanho, a bichinha, eu acho que ela tem uns 70 e poucos anos. Mas está lá, navegando na internet, sabe? E tem muita gente assim. Aí eu digo, eu me preocupo, né? Não vou mandar, vou até fechar aqui, para parecer que está acabando. Porque escutei a pessoa dizendo. Então veja só, às vezes a gente diz, não vou mandar uma mensagem, nem ligar para o irmão não, porque o bichinho deve estar dormindo nessa hora. Aí às vezes a gente vai mexer no celular, é meia-noite e pouco. Quando olha, tem uma ruma de gente lá que era para estar dormindo que está online. Dava para ver muito no Facebook, né? Facebook você descobria quem estava online. Como o Facebook está ficando para trás, eu acho que eu não tenho mais. Aí, eu disse, mas rapaz, olha só. É sério. O mundo hoje está dormindo menos. Ninguém, olha, tá vendo? Augusto não dorme, o povo não dorme mais não. O povo não dorme mais. Porque estão nas redes sociais. Agora chama para orar meia hora, chama para estudar a Bíblia um pouquinho, para tu ver se o cão não atenta. Irmãos, desculpa as brincadeiras, mas falando sério agora, que Deus abençoe a todos nós, e vamos encerrar. Eu queria convidar você para ficar de pé, mas veja só, falando sério também, eu queria convidar vocês para ler mais a Bíblia. Chama o marido, porque às vezes, né, Ana, às vezes ficam um na sala, o outro no quarto, cada um com um aparelho na mão, entrando na rede social. Não tem mais comunicação entre a família. Isso aos poucos vai tirando a essência desses momentos. Os filhos, cada um tem um celular, os meninos de 2 anos, pelo amor de Deus, de 2, 3 anos, 5 anos. A hora que ele quiser estar lá no celular, ele fica. Chora, esperneia, dá brabo. Aí você que pega a sandalinha havaiana para dar umas palmadinhas, não dá mais. Aí faz, tá bom, só um pouquinho, viu? Aí passa lá 2 horas, 3 horas. Então assim, vamos ler, vamos nos esforçar cada vez mais para estar sempre na presença de Deus. É simples, você pega a sua Bíblia, pega uma caixinha de som, entra no quarto. Meu Deus, isso é poderoso. Entra no quarto, lê o texto, bota o louvor de Augusto cantando no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, viu, Augusto? Tem que gravar mais música, Augusto. Bota lá Augusto cantando e vai para o quarto e começa a falar com Deus. E no dia que não tiver assunto, você achar que não tem assunto para falar com ele, fica lá chorando, pedindo a ele perdão dos erros que a gente
Você tem muita coisa para pedir perdão. Eu tenho, eu também tenho. Então vamos orar. Que a minha esposa já está dizendo ali, amém. Deu umas 7 vezes já. Vamos orar. Sábado estaremos aqui mais uma vez, louvando ao Senhor. Eu acredito que vai vir muito pré-adolescente, viu? Igual aqueles que não, sábado não. Pô. Glória a Deus. Feche seus olhos e ore junto comigo, Pai querido. Oh Deus, nessa noite nós te pedimos perdão. Nós queremos colocar diante de ti todas as nossas dificuldades, enfermidades. Porque eu entendo que quando o Espírito Santo diz que nós não sabemos orar como convém, é porque muitas vezes nós estamos enfermos, espiritualmente falando, nós estamos sem forças, fracos, desanimados, preocupados com alguma coisa, mas o Senhor é que nos sustenta, que nos dá um novo ânimo. Peça a Ele um novo ânimo para a sua vida. Ore pelos enfermos, ore por você mesmo. Tire um tempo com Deus. Meu Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, meu Deus. Sustenta, Senhor, as nossas famílias. Pai, eu oro para que Massaranduba seja incomodada, Senhor, de uma forma tão grande, a ponto deles saírem procurando uma igreja evangélica para estarem congregando e estar pedindo oração para os crentes aqui em Massaranduba. Senhor, incomoda toda essa comunidade para que eles sintam a necessidade, Senhor, a fome e a sede de estar contigo, meu Deus. Senhor, começa a partir da igreja, a partir dos crentes, Senhor, para que eles não fiquem mais em casa, para que eles se levantem, para que eles procurem a Tua presença, Senhor, para que eles orem, para que eles tenham sede de ouvir e ler a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa os pecados que cometemos. Nós não temos a intenção, mas acabamos pecando, Senhor, errando o alvo, errando aquilo que nós queríamos fazer. Como o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Meu Deus, quanto tempo nós não perdemos, podendo estar orando por alguém, podendo estar abençoando a vida de alguém, mas ao contrário, nós estamos muitas vezes atrapalhando alguém, Senhor, falando mal de alguém, Senhor, deixando de orar, e até mesmo quando nós deixamos de orar e deixamos de ler a Tua palavra diz que isto é pecado. Não procurar a Tua presença é um pecado gravíssimo, e isso acaba nos matando, Senhor, matando o nosso espírito. Meu Deus, dá agora, Senhor, força àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Senhor, alivia as suas dores, alivia, Senhor, dá novas forças para ele, para que ele possa voltar a caminhar, Senhor, para que ele volte, Senhor, a orar e a jejuar e a buscar a Tua presença, meu Deus. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós oramos, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos leve de volta para nossas casas, na Tua proteção, debaixo da Tua mão, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, e até sábado, em nome de Jesus.